Boa noite. Boa noite. O pessoal que for acompanhar pela internet é o canal Transmutação Renato no YouTube. Depois a gente vai colocar. E tem 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar seu próximo como a si mesmo. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer na Terra, cujo progresso moral retarda. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Pronto. Tenho falado demais, acho que ultimamente, sobre anônimos. E no último evangelho o pessoal pediu um material e eu deixei com a Carla, né? Lá embaixo, quem quiser as apostilas, é só passar lá, falar com aquela moça que fica na recepção, que ela passa as apostilas para vocês. Alguém aqui já pegou? 1, 2. Leu? Qual? Autoestima? O que tá achando? Mexe? Aí, pronto, eu deixei lá, buscador de autoestima anônimos, deixei adictos ao amor, né, que é adictos a romance, anônimos, procrastinadores anônimos, não foi? Raivosos anônimos, acho que é esse ciclo aí. A gente sugeriu que você começasse lendo o buscador de autoestima anônimos. Tudo gratuito lá, é só pedir que ela passe o PDF, tá? Então, por que eu estou trazendo isso novamente? Porque o tema é esse. E a gente explicou, e foi engraçado, que domingo eu passei o domingo no outro centro falando do Evangelho, falando sobre isso também. Porque eu fui explicar a história de Alcoólicos Anônimos, que o Alcoólicos Anônimos é que dá a base para criar esses outros tudinho. Eles que criaram os 12 passos. Quem quiser saber detalhes, vê o meu último Evangelho lá no canal, que eu acho que é assim, aprendendo, 24 horas, uma coisa assim, o último Evangelho. Então lá eu explico essa história. Então dessa história de 12 passos, como serve para tudo, aí está sendo utilizado em outras coisas. Mas o primeiro é Alcoólicos Anônimos. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho é egoísmo, e quando eu li o livro azul, aí esse aí, se vocês quiserem, vocês adquirem junto a Alcoólicos Anônimos. Você pega ou pede o livro, ou passa em qualquer grupo e adquire. Vale a pena, depois de ler isso, ler o livro azul de Alcoólicos Anônimos. Então lá, a coisa que mais me impressionou é que dizia assim: Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool e não é contra quem bebe. Aí eu fiquei cabulado, né? Como assim, né? Aí dizia bem claro: Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo e o egocentrismo. Aí pronto, aí a gente começa a entender tudo. É por isso que depois eu até sugeri, depois que vocês caminharem para essa apostila, conheça o livro de Alcoólicos Anônimos, conheça Comedores Compulsivos, conheça Dependentes de Amor e Sexo, são outras irmandades que já são maiores, anônimos, que tem um material fantástico. Se você ler o livro de Daza, Dependente de Amor e Sexo Anônimo, também você vai se impactar, muito interessante. E funcionam grupos, né? O grupo do Daza funciona aqui, no São João do Tauá, perto da igreja, aqui toda quinta-feira. Então, essa questão do egoísmo também teve outro evangelho que a gente comentou aqui, né? Na compreensão que nós temos, nós que eu digo eu, né? E aí a gente está fazendo uma perspectiva de espelho. Valorizar o ego não é egoísmo.
valorizar se amar é uma necessidade. Agora, egoísmo é quando a gente, ao invés de querer ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, o egoísmo surge filho da baixa autoestima, porque aí a gente começa a não se amar. E aí, ao invés da gente se amar e ver a relação que a gente tem com a gente, com a vida e com Deus, a gente só vê a relação nossa com os outros. Aí a gente começa um processo doentio de comparação. E aí, ao invés da gente querer ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, a gente começa a fazer o quê? Querer ser melhor do que os outros. E fomos comparados, sofremos com isso e, infelizmente, mesmo às vezes tendo plena consciência e compreensão, a gente repete. Por isso que a gente também tem outro evangelho que eu falei sobre misericórdia, a gente tem que ter misericórdia da gente. Não é para ser leniente, é porque quando a gente começa a ver essas imperfeições que a gente nem via, mas são muito profundas. Quando a gente começa a ver o tanto que a gente se compara, o tanto que a gente disputa, o tanto que a gente quer ser mais do que os outros, isso é um processo sem fim. E talvez a gente comece a enxergar que era uma criança ferida, que foi comparado quando criança, é aquele que fica, porque você é comparado com a prima rica, com o primo rico, com a prima bonita, com assim, e aquele ficou dentro de você, e você repete, você não gosta, e você ainda continua se comparando. Aí já virou uma outra doença, que é outra irmandade chamada codependentes anônimos. Muito bom você entender sobre codependência. Principalmente dentro dos padrões de codependência, o padrão de adicção à opinião dos outros, à aprovação dos outros. Você faz tudo para se sentir aprovado, que consequentemente, como você não se ama, é se sentir amado por um tempo, é como uma droga. Aí você libera dopamina. Então é o padrão de conformidade. Aí você fica fazendo tudo para ser conforme os outros, ou seja, uma forma do povo, você olhar para a pessoa e a pessoa te confirmar, te conhecer. Isso tudo é falta de auto-amor. Então, aí são os dois mandamentos que Jesus colocou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você ama o próximo se você não se ama? Então, provavelmente nem você é capaz de amar, nem é capaz de sentir, receber amor. Nem dá e nem recebe. Então, por isso que eu passei para vocês lerem e praticarem. Isso não é uma literatura de leitura, isso é uma leitura de compreensão e prática. Pratiquem os 12 passos de Anônimos. Entendam. E esse é o primeiro ponto. Por isso que o evangelho, eu estava sentado aqui e eu sou muito de estar tentando aprender com tudo, até porque eu entendo que a finalidade da vida nessa encarnação, até onde eu posso compreender, a finalidade é aprender. Tudo que acontece é para aprender. Então, quando a companheira estava falando há pouco, ela abriu duas grandes janelas, ou avenidas aqui na minha reflexão, porque ela estava comparando aqui o caso que ela deu um doce para uma pessoa e pediu um pedaço, e a pessoa não deu. E ela trazia a questão do egoísmo. E é como as coisas de Anônimos. Eu nunca posso rotular ninguém assim muito de nada. Eu tenho que ter uma noção, até bom saber, para que eu possa trabalhar com o outro. Mas eu só vou poder trabalhar bem com a limitação do outro se eu enxergar honestamente a minha. Não adianta transferir. Eu tenho que olhar a minha limitação, trabalhar com a minha limitação, trabalhar com a minha dificuldade, para que eu possa ter sucesso no meu trabalho, no meu relacionamento com os outros. Não dá certo continuar transferindo a responsabilidade. Não dá certo. Só dá certo se faz possível. Então, uma das janelas que ela abriu aqui, a avenida de pensamento para mim, foi essa. E a segunda janela é quando ela falou sobre o dever de casa. Que ela passou que a pessoa visse quantas vezes ela reclama por dia. E eu fiquei parado pensando que eu não tenho reclamado muito, entende? Que ela colocou o limite de 8 por dia, não é isso? E você diz, Renato, então você está numa recuperação lá em cima, ou você já está bom, perfeito, ou então você já chegou lá, você é o cara, hein? Não reclama mais? Não, eu não falei
que eu não reclamo. Eu falei que eu não tenho reclamado tanto. Tanto para dizer 8 vezes, entendeu? Sabe por quê? Porque na minha reflexão, e cada um tem a liberdade de pensar como quiser, nas minhas meditações, eu tenho resumido, porque eu preciso, para que eu tenha uma recuperação, eu preciso ter honestidade, visão clara, reto, ver, reto, pensar, reto, compreender, reto, falar e reto, agir. Então, eu tenho resumido que quando eu estou ou com raiva ou triste, eu não tenho tantas vezes para reclamar, entende? Eu tenho percebido que eu só tenho a reclamar uma vez. E eu tenho feito essa conversa. Eu tenho chegado e digo assim: Senhor, eu estou com raiva do Senhor. Senhor Deus, estou com raiva do Senhor. É do Senhor mesmo. Não é porque é batendo, não, é do Senhor. Eu tenho chegado. Por isso que eu tenho reduzido, entende? Não chega a 8, porque eu digo logo é a Ele. Eu não sou bonito como eu queria. Eu não sou rico como eu queria. Eu não tenho cabelo preto igual a outro que fica preto toda a vida. Não tenho. Eu não sou assim, não sou assado. Sim. E eu posso fazer o que com isso? Nada. Mas eu estou satisfeito com isso? Não estou gostando porque eu estou envelhecendo. Não, eu não estou gostando porque tem aquele meu primo que eu fui comparar na vida todinho a minha prima, ou não sei quem, que eu queria falar com ele, eu queria que ele fosse meus melhores amigos, e não são, a gente se vê só 8 tudo bem, ou nem se fala. E o que pode fazer? Não acontece não isso? Eu não estou bem porque é aquela pessoa que eu amo, é meu filho, é esposo, é amigo, que eu queria ter um relacionamento assim, sabe aquela coisa que a gente fica conversando de horas e horas e legal? BFF, né? Best Friend Forever. Não tenho, Senhor, eu vejo essa aqui, a minha prima diz, olha, eu tenho várias Best Friend Forever. E eu vou olhar e eu dizendo pro meu filho, olha, eu não, pai é pai, mãe é bom que seja pai amigo, mãe amiga e tal. Mas assim, amiga, que é uma coisa fora a parte, é um cargo à frente. Não se conta numa mão de um dedo. E eu fico olhando, eu não estou conseguindo contar num dedo. Entende? Agora, colega, conhecido e tal. Mas eu queria. Sim, mas eu não tenho. E aí? Então há um processo de comparação. Para essa inveja. Renato, mas essa é inveja boa, branco. O pessoal fala, isso é assim. O problema é a comparação. Como é que você vai chamar? Como é que você julga a inveja ou não? É outra coisa. Não importa. A gente tem que olhar para a realidade e compreender a vida como ela é. Vocês estão conseguindo se enxergar no que eu estou dizendo? Não é uma coisa que acontece dentro da gente que a gente nem faz que não vê. Mas é forte. Pelo menos eu tenho visto. Depois que eu comecei a ver, que agora eu fico olhando, eu vejo como isso é forte. E aí eu concluí, não é problema de ninguém, entende? Se eu estou aqui para aprender, eu aprendo com calor e com frio. Eu aprendo no prazer e na dor. Então quem está me ensinando? É Deus. E por que eu estou triste ou com raiva? Porque eu não estou aceitando o que Ele quer. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito, no meu tempo. Então eu vou reclamar de quem? Eu digo. Quem é que eu posso ser mais sincero, de coração mais aberto do que comigo e com Deus? Então, por isso que eu estou falando. Eu tenho percebido, às vezes, em recaídas emocionais, que há o que ela falou aqui de gente que anda lamentando, não diz que a gente aprende a não, chama-se autopiedade. A pessoa fica se autopiedosa, é o vitimismo. Então eu cansava de ouvir pessoas do Codependentes Anônimos falando disso, e eu nunca dizia assim, eu sempre achava que eu era o danadão, o perverso, entendeu?
eu era o algoz, nunca eu era a vítima. Porque eu achava assim, ixi, eu não gosto de quem anda, sabe, se fazendo de coitado, né? Eu sou só o forte, entende? Só que eu fui com o tempo aprendendo, como diziam quando eu era pequeno, né? Tudo, meu filho, na vida é venda. Quem diz que compra uma camisa de R$1 milhão e quem compra uma camisa de segunda linha lá no Beco da Poeira, todos dois estão vendendo alguma coisa. Um quer vender uma imagem de humilde, o outro quer vender uma imagem de rico, mas ninguém ali está indiferente. Porque tá esse processo da gente querer ficar conquistando, seduzindo, porque a gente não se ama e fica querendo se sentir aprovado e confirmado nos olhos dos outros toda hora, não tem isso? Então, fica criando várias formas de vender. Então, a partir desse momento que a gente começa a observar esse tipo de coisa, que é o que eu estava compreendendo que ela estava falando, eu disse, não. Eu não sou esse que só sou o durão. É porque eu me queixo, e não é porque eu falo, eu fico pensando literalmente. Eu ajo. Como é que eu ajo? Ou eu fico triste, ou eu fico com raiva com facilidade. Então eu percebo que a minha raiva, ou a minha tristeza, que gera a minha neurose, né? Que é o descontrole emocional, tem a ver literalmente porque ao invés de eu dizer, de eu reclamar, eu ajo. Mas a minha raiva e a minha tristeza são insatisfações, entende? Eu não falo, mas é isso. Então eu parei e disse, mas com quem? Ele só pode ser com Deus. Porque eu reclamo, ou eu fico triste, ou eu fico com raiva de quê? De coisas que acontecem que não são do meu jeito. Estão conseguindo entender isso? Então, mas quem é que manda na vida? Sou eu. Tá vendo aí agora o que é o egoísmo? É eu querendo que o mundo seja como eu quero. E eu fico querendo tanto que o mundo mude, principalmente porque eu quero que as pessoas se rendam, não ao Senhor. Eu quero que elas se rendam à minha vontade. Por quê? Porque eu estou escravo. E assim, quem escraviza fica escravo, porque fica pastorando, né? Eu estou escravo que essas pessoas se ajoelhem e olhem para mim com um olhar de admiração, entende? Eu estou dependendo disso. Então eu fico toda hora num processo cansativo de tentar ser mais do que os outros. Ao invés de tentar ser melhor do que eu mesmo. Aí como é o nome disso? Egoísmo. Aí eu machuco os outros e consequentemente vivo ferido, concorda? Por que eu vivo ferido? Porque Deus está aí para me mostrar que a vida não é como eu quero, a vida é como Ele quer. Está facilitando ou dificultando? Então o meu jogo não é com você. A pessoa, você ir investir aí num relacionamento e a menina não quer, quem acha bom? Ou a mulher no homem, né? Hoje o pessoal tá mais. Quem acha bom? Quem já passou, levou algum fora e gostou? Me diz aí um. Mulher ou homem, quem gostou? Gosta? Não gosta. Antigamente, menino, quando a gente terminava um relacionamento, a maior briga no mundo era. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas era assim. No meio da galera, assim, quem terminou foi eu. Não, foi ela. Quem já passou por isso? Não, mas quem não quis ela foi eu. Não, pô, se eu lá queria aquele. Não, mas era incrível. Sério, nunca viram isso não? Tá vendo? É nas pequenas coisas que a gente vê as grandes verdades. Tudo isso é egoísmo. Mas o que tem a ver? Mas se um relacionamento lindo acabou, o que importa quem acabou, quem não acabou? Acabou. Que bom que tivesse continuado, que fosse melhorado e que as pessoas se aprimorassem, que os laços se tornassem mais fortes, mas acabou. Por que tem tanta preocupação em querer dizer quem foi o culpado? Porque é para dar satisfação aos outros, tá vendo o processo de comparação? A maior parte dos problemas da gente são esses. Boa noite. Rafael Almeida, Joelma Mendes, Camila Araújo,
Então é por isso que eu estou falando para vocês que ela abriu uma grande janela, entendeu? Porque quando ela fez a pergunta, marque 8 reclamações, hoje eu fiz. Aliás, hoje eu acho que eu não fiz, mas esses dias, vez por outra, eu estou fazendo. Porque quando eu vejo que eu estou instável, ou com tristeza, ou com raiva, eu paro e olho e digo, Senhor, eu estou com raiva do Senhor. E eu não quero dizer para o Senhor que isso é uma forma de manipulação, que eu quero que o Senhor faça. Eu só quero dizer que esse sentimento existe dentro de mim e é isso que está acontecendo. Ponto. Não é para o Senhor fazer nada. Agora, hoje, muitos anos depois de ter lido o Ho'oponopono, quem já leu sobre o Ho'oponopono? Já. Que fala, sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Hoje eu entendo. Sou grato. Senhor, sinto muito. Mas eu não estou com vergonha disso. Não estou com vergonha, não. É isso, Senhor, que se passa dentro de mim, entendeu? Senhor, eu estava com inveja. Senhor, eu estava com raiva. Senhor, eu estou com raiva do Senhor. Porque eu não aceito que as coisas sejam no seu tempo. Eu quero que as coisas sejam no meu tempo, Pai. Só isso. Eu não sei se vocês já chegaram a fazer isso, mas é tão libertador. Quando a gente olha para as coisas e não maqueia, e não diz que é ruim, que é bom, e olha o que é que está acontecendo e diz, é isto. É como você desejar alguém e a pessoa diz assim, você está me desejando, quem vai dizer? Eu não, eu estou. E aí? Não, e aí pode não ter nada. Mas eu não posso dizer para mim me enganar, que eu não estou. Se eu tiver, de novo, vai querer dizer alguma coisa? É obrigado a pessoa a querer? Não, mas é importante que eu saiba para mim o que está acontecendo. Houve relacionamentos em épocas pretéritas da minha vida em que ficava aquele negócio, um relacionamento que não deu certo e eu ficava querendo criar raiva em mim da pessoa. Já passaram por isso? Porque eu não queria assumir que eu gostava da pessoa, mas que não deu certo, porque as coisas não são como eu quero, são como Deus quer. Aí eu peguei e eu parava, comecei a meditar e eu dizia, vinha aquela pessoa na minha cabeça. Aí é tipo assim, né? Ai, aquela fulana não deu certo. Aí vi um monte de informações para ver se eu alimentava o ódio daquela pessoa. Porque eu não queria entender que eu ainda desejava, que eu queria estar perto, que eu queria que fosse diferente. Aí eu parava assim, vinha uma pergunta, né? Clara, você ama essa pessoa ainda? Aí eu comecei a dizer, amo, mas não dá certo. E sabe o que aconteceu? Se transformou. E passou. Mas enquanto eu ficava, não é isso não, é porque não presta. Sabe o que é pus? Quando tem dentro, vai criando e vai doendo, e quando você sarja, passa. Pronto, quando eu disse assim, o que estava latejando é porque era amor e eu não queria que fosse. Aí eu disse, é amor mesmo. Não doeu mais. E passou. Eu disse, é isso, eu gosto, eu sinto falta, eu desejo, mas só por hoje não dá mais certo. E pronto. Mas eu não fiquei negando, nem me convencendo, nem me manipulando. Tá vendo o que está faltando? Honestidade absoluta nossa para conosco. E a gente só faz isso quando a gente começa a se relacionar com a gente. E quando a gente começa a se relacionar com a gente começa a se amar. E quando a gente começa a se amar, a gente começa a enxergar Deus, porque a gente começa a amar Deus, porque a gente começa a entender que as coisas não são como a gente quer, mas tem um Deus que está no comando de tudo. Então a gente primeiro tem que desmanchar as ilusões, os preconceitos. Se ama, ama. Se está com vontade de uma coisa, tá. Mas não quer dizer que você vai fazer. O que era que normalmente acontecia? Eu não queria assumir, eu ficava sempre inventando um monte de coisa na minha cabeça para afastar aquele pensamento. Hoje, ao invés de afastar o pensamento, eu digo, venha para cá. Eu não vou discutir. É isso. Só que não dá. Pronto, eu fico olhando, é isso. E pronto. É isso que dá quando você vê os anônimos. Um alcoólatra, ele olha para o álcool e diz assim, eu
gosto de você, álcool, sabe? Sou doido para tomar uma, mas eu não posso. Pronto. Aí chega o quadro assim, deixa de ser besta, mas toma só uma, não? Deixa de ser um careta, deixa de ser otário, abestalho. Tá vendo que as meninas vão te querer, que não sei o que, não sei o que os teus amigos... Eu bebo, não vale nada pra mim, um abestado mole desse, rapaz, não consegue beber. Disse, pois é, eu sou impotente frente ao álcool. Mas eu não sou, parabéns. Que Deus te conserve dessa maneira, preservado no álcool, né, que no limpo, né. Mas só que para o alcoólatra, ele diz, eu gosto, sim, mas não posso. E ele melhora. Aí quando é que ele recai? Eu é que mando na bebida, eu fico do jeito que eu quiser. E como é que eu nunca vi quem bebe 1, 2 litros ficar bonzinho? Não faz o quarto, né? Não faz. Cansei, eu lembro que na época que eu era garçom, sei lá, 20 anos atrás, num bar bem mais jovem, aí tinha um senhor que ele era todo danadão, né? E tinha um cara que ele era pagão de bebida. Se você dissesse que era bom para álcool, ele dizia assim, quer naquela época era fosse hoje, pronto, quer 50 reais para tomar um copo de cachaça virado na boca, tem assim, aquele assim. Aí o cara, me dá aí, tu virou. Quando virou, isso é besteira, rapaz. Ele pegou aquele copo de uísque mais longo, ele disse, quer 100 para tomar um copo? O cara, mas na hora, tomou. Aí o cara, me dê 150, tô no bolso. O cara trabalhava na Enlube, tinha recebido o salário naquele dia, vivia bebendo e querendo dizer que ele era mais potente do que uma droga que vai direto ao sistema nervoso central. Certo. Tomou, pediu traga agora o feijão, agora tem dinheiro. Tô feijão. Para que ele estava fazendo isso? Se não era para querer mostrar para os outros que ele era mais, que ele se garantia. Precisava fazer isso, gente? Não. Ou até se ele estava precisando do dinheiro, que não era o caso, ele tomasse e fosse para casa, porque ele dominar uma coisa que vai para o sistema nervoso central, muito você domina. Então não existia anestésico, né, não? Então na hora que o pessoal fosse condenado à morte por aquelas injeções, a pessoa não morria. Mas ele quer dizer para os outros que ele é potente. Fui buscar o feijão, fui entregar outro, quando eu vi aquele negócio. Bem! Oxi, Maria, quando eu cheguei lá, tava o homem. Pegou o feijão assim, foi se encostando, o cara dormiu, tacou a mão, derrubou o feijão, caiu no chão, bateu isso aqui, caiu, rasgou o supercílio, era tanto sangue, não sei se já viram rasgar esse negócio aqui, é sangue demais. Aí lá vai a ambulância, leva, no outro dia, a gente tava lá na esquina. Lá e vem ele, só de calção, sem chinela, sem camisa, sem dinheiro, diz que foi internado lá no JF, chegou lá, o pessoal fez o limpo e ele ficou sem nada. Aí o outro pagão tava lá, e aí? Quer ganhar mais 150? Ele disse, é doido, né? Não quis. Mas por que a pessoa faz isso? Tá vendo? Como o processo de comparação que a gente faz só prejudica a gente mesmo? Maria Fernanda, Daniela, Silva e Ronaldo. Quantos meninos agora, quando a gente começa a ler ou frequentar ou conhecer narcóticos anônimos, não estão entrando na droga, achando que com eles vai ser diferente? Se garante! Comigo não! Meu dente aqui não cai não, cai não. Meu fígado aqui, né? Pode beber, que eu não nasci pra isso. Pois, continue. Agora, o que tiver a relação sincera e clara, que vê que tem problema, ele vai dizer o quê? Meu amigo, não sou contra o álcool nem contra quem bebe, mas eu tenho um problema. Quando eu bebo, eu começo a falar besteira e me comparar, e vou aumentando a bebida e não sei o que, fica agressivo. Olha, o efeito colateral do álcool para mim tornou minha vida ingovernável. Então, tu não gosta de bebida não? Rapaz, o cara diz, eu gosto. Eu conheço muito já cara que ele tá 40 anos sem beber, ele diz que às vezes sonha bebendo, mas ele diz só que ele tá 40 anos porque quando ele vê a bebida ele sabe o quê? Eu sei que você é gostosa, você é boa, eu gosto.
mas eu sei que eu também não posso. E pronto. E passa. O que recai é no dia que ele acha que ele pode. Tá vendo como é o egoísmo? É o mesmo caso de você estar com raiva porque você nasceu pobre. Porque tá liso. Não botar, né, o meme do macaquinho desse jeito, é o macaco olhando, né? Fim do mês. Não sei se eu pago as contas ou eu faço mais uma conta para viajar. Entendeu? Quer dizer, pô, tem devedores anônimos. Quanta gente eu vi entrar no álcool, aí do álcool entra na droga, da droga vai pro sexo, do sexo descontrolado, aí vai gastar dinheiro, aí vai, não sei, para minha amiga é uma coisa, aí ele vai, deixa o álcool, se afasta da droga, aí às vezes cai do sexo, pago, todo jeito, gastando dinheiro, mostrando que é quem não é. Aí não, aí corta, aí cai na comida, o cara fica... Tá vendo? Tem que controlar todas as compulsões, porque é uma fuga constante. E aquela hora em que ele come as emoções é porque ele está fugindo daquela realidade, entendeu? Só que o centro da conversa é esse. A pessoa não está aceitando a vida como ela é. E ela está com raiva de quem? Se não é de Deus. É o que eu estou fazendo comigo. Eu digo, Senhor, eu estou com raiva. Eu não digo que isso é pecado, não é, respeita a Deus. Se eu estou sentindo isso, Senhor, é isso. Só isso. É isso que está acontecendo. E aí pronto. Ah, mas por que a gente não costuma fazer isso? Porque a gente foi treinado para ser aprovado pelos outros. E a gente fica carente dessa aprovação e acha que pode ser contra todo mundo. Criar até o nome diabo para a gente não dizer que é contra Deus, entendeu? Mas diz, rapaz, não estou com raiva, mas é isso que eu estou sentindo. Então, essa reflexão tem colaborado no meu processo de recuperação, de restauração, que a gente está compartilhando com vocês. Mas há necessidade de honestidade absoluta, de meditação e oração constante, que é o vigiai e orai. Meditar não é estar sentado em posição de sentado, não. Meditar é ter atenção plena com tudo que está acontecendo. Nem é estar viajando na maionese, no meio de uns campos verdes, de uma água. Não, aquilo ali é só para trazer sua mente para o presente. Você tem que olhar para as coisas. Não é discutir, porque essa discussão é preconceito. É muito interessante brincar de marinheiro Popeye, né? Eu sou o que eu sou, nada mais do que eu sou marinheiro Popeye, pronto. Rapaz, você tem esse desejo aqui? Tenho, senhor, eu tenho. Agora, tem coisas que eu desejo e que eu vejo que não dá certo, e eu digo, não dá pra mim. E eu tenho que olhar para isso assim, pronto, que seja feita, aí sim, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Pronto, qual o problema? É muito difícil uma pessoa, hoje, né, no mundo, por exemplo, por isso que foi interessante Alcoólicos Anônimos, né? O maior problema do Alcoólicos Anônimos não é o álcool, não. É a pessoa saber achar que tem amigo. Converse com um cara que está em recuperação, que não tem ex-alcoólatra, né? A alcoólatra é uma doença incurável, progressiva e irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza. É só uma questão de progressão, de tempo. Mas conversa com qualquer um. Rapaz, deixei de beber, meus amigos foram tudo embora. Não era amigo da bebida. Ainda tem uma questão aí que é a mudança de personalidade, né? Muita gente que passa a ser outra pessoa completamente diferente. Por isso que a vida fica ingovernável. É por isso que na progressão, antes de matar, desmoraliza. Eu vivenciei durante 30 anos com uma pessoa desse tipo, e quando ela bebeu uma vez, ela nunca tinha bebido, ela bebeu uma vez, ela mudou a personalidade e entrou em negação, não aceitava no outro dia, depois que eu disse o que é que ela tinha feito. Que é codependência, né? A negação. Por que você nega? Porque você tem um preconceito na cabeça, você não quer passar uma imagem pro outro que você é aquilo, entendeu?
Só por hoje, eu não tenho problema com isso. Só por hoje. Pode ser que numa recaída emocional, numa recaída de codependência, eu tenha vergonha. Mas a pessoa chega e diz, não, é isso mesmo. Tem certas coisas que eu não posso. Tem coisas que eu tenho equilíbrio para estar e tem coisas que eu, com a minha conversa comigo, com Deus, eu digo, eu não posso ir para determinadas coisas. É por isso que Anônimos, eles recomendam. Evite pessoas, ambientes e situações. Se você não está bem, não vá. Uma vez eu estava aqui nesse centro, acho que ela vai saber do que eu estou falando. Um homem chegou aqui dizendo que ele era muito cabeça e a mulher dele morreu e ele ganhava um bom dinheiro, era aposentado, e a moça que ficava na casa lá com a mulher começou a ter um relacionamento com ela e ela era usuária de crack. E ele disse, Renato, me chamou lá embaixo. Eu falando aqui, porque eu falando essas coisas aqui, tinha uns 4, 5 que diziam assim, mas qual o problema de beber? Eu disse, rapaz, ninguém está falando de beber ou não beber, a gente está falando de egoísmo. É esse processo que a pessoa tem medo de deixar de beber, ou foi beber porque queria conquistar alguém, porque queria agradar alguém, né? Assim, é isso que leva a maioria das pessoas a beber e é o que leva a pessoa a recair, é fazer sexo, tudo é assim. Aí o que o cara disse? Se achou potente, ó, foi o que ele disse. Vou atrás dela, ela se some, rouba minhas coisas, não sei o quê, mas eu quero ajudar, Renato. Eu olhei assim, só me lembrava do ditado que na rua me diziam, né? Galinha que se acompanha com pato. Lembra? O pato tem a patinha de nadar, né? E a galinha não é para nadar, né? Ou ela morre afogada ou ela aprende a nadar. Eu acho que a galinha morre afogada. Aí o cara, não, eu já tive problema. Eu sabe o que eu vou fazer com ela? Ó do cara, mano. Aqui nesse centro, o cara olhando na minha cara, eu conhecendo um pouco dessa programação, me acompanhando esse negócio de egoísmo, o cara disse na minha cara, a gente assim, ó. Eu só posso ter cara de cavalo, né? Cara não é cavalo, né? Cara, disse, olhar na minha cara, disse assim. Eu tô fumando, vou fumar pedra com ela. Sabe pra quê? Pra mostrar pra ela que eu não me vicio. Eu disse. Eu fiquei calado, eu não disse nada, eu olhei assim, eu disse. Doido, né? Eu pensei internamente, né? Oh, meu Deus. Só me lembrei do homem lá que derrubou, que bebeu um copo de cachaça e outro. Meu Deus. Aí pronto. Sabe cadê ele? Não sei, nunca mais veio. Mas eu acho que não deve, com certeza, talvez não tenha na missa, não. Indo usar pedra, um idoso, querendo mostrar para uma menina nova, usuário, que ele, porque é idoso, se garante. Meu Deus. A única coisa que eu acho que eu respondi foi isso, cara. Eu não acho que esse é o caminho. Se fosse a única coisa que eu te digo é o seguinte, eu diria para mim, Renato, você não pode, não vai. Mas o problema dele, ele achou que ele podia. Quanta gente! Eu conheço gente que começou a beber com 50 anos, tá louco, correndo no meio da rua, nunca bebeu nada. Conheci 2. Bebi, depois entrou na pedra, tá louco, desesperado, os gritos no meio da rua. Nunca bebi. Quanta mulher eu vejo, e mulher hoje é um negócio impressionante. A mulher diz assim, eu não sou desse jeito, é a mesma coisa, com ela não acontece, porque nunca aconteceu, aí ela acha que é a dona do quer e posso, pode ir lá fazer o que ela quiser, minha filha. Que pichotada, não vá brincar com adicção não brinque com comida, tudo que te dá prazer, você tem que tomar cuidado, prestar atenção. Qualquer coisa, porque a vida é sempre assim, dor e prazer. Tudo, se você entender como aprendizado, vai te fazer bem, mas se você entender que a vida é só prazer, você vai querer fugir, por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Eu tenho várias adicções que nesse meu período de recuperação, que eu não fui me testar, mas faço tranquilamente, entendeu?
E tem coisas que eu tenho plena convicção de que eu não posso vacilar. E pronto. E qual o problema? Nenhum, eu não vou. E pronto, não vou. Evito. Renato, mas assim, tu vai? Não, tem que evitar, não é nem conversar, porque se você tem interesse em tudo, se a pessoa começa com conversinha, com não sei o quê, mas a tua cabeça vai longe. Ela vai longe. Tu imaginou o sonho egoísta de alguém que está se comparando com outro para chegar para uma pessoa e dizer assim, aí seus abestados, vocês usam aí, ó, tudo viciado, ó, eu uso e ó, eu sou imune, ó, imune. É muita ilusão, né? Mas você entende que ela só acontece porque essa pessoa quer dizer pra gente que é forte. É igual. E isso, comparando, querendo ser mais do que a gente. Ele quer ser mais do que a gente. É o que eu estou dizendo. Um dia, né, desses relacionamentos que eu tive, aí uma tia minha, na época, ela dizia assim, rapaz, esse menino é engraçado. E quando ele termina mesmo, não sei o quê. E pronto. Eu disse assim, eu fiquei pensando assim, acho que é por isso, é porque eu não termino dizendo assim, eu sou da... Eu ficava dizendo, rapaz, eu quero, eu gosto, eu desejo, mas não dá certo. Pronto, faz o quê? Eu tenho que, é o famoso me restringir nesse ponto a minha insignificância. Eu sou valoroso, amado, um filho amado de Deus. Mas tem coisas que eu tenho que saber que eu não sou Deus, entende? E que a minha opinião não vai valer nada e eu tenho que me conformar e acabou-se. Aí é humildade. E humildade não tem nada de celestial. É pé no chão, de humus, de terra, entendeu? É só botar o pé no chão e dizer, eu mando na vida dela. Eu posso te obrigar a me querer? Não. Quantos aqui que não estão vivendo relacionamento, que o relacionamento esfria vez por outra? E tem deles que está esfriado há bem 40 anos já. E você chora e sofre e não sabe como é que aquilo que era uma amizade, que era lindo, que era legal, volta. Por isso, quanta gente não resiste em fazer terapia de casal? Eu, conhecendo, por exemplo, esses 12 passos que é utilizado na Igreja Batista, que chama Celebrando a Restauração lá. Pode pegar o livrinho lá, tá lá. Pegaram também de Alcoólicos Anônimos. Que o Celebrando a Restauração Casais, que tem dia de segunda-feira, tem várias vezes, mas uma delas é aquela lá do Ancuria, Batista Central, a IBC. Segunda-feira de 7 às 9. Tem a parte e Celebrando a Restauração Casais. A diferença dos anônimos normal de lá é porque lá homem só fala com homem e mulher só com mulher. Nos anônimos é misturado. Mas quanto cara eu vi chorando mesmo de casamento destruído, chegar lá, acaba novo, meu filho. Chora, né? Eu nunca vi isso, escutando os outros. Aí vem outra partida, outra semana, outra na quarta, e diz assim, rapaz, você tá acredita que meu relacionamento melhorou? Marina Linhares, Ana Cláudia e Áurea. Procurou ajuda, né? Mas eu pergunto a vocês, quem é aqui que anda procurando ajuda para relacionamento? Tu tá vendo todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, a gente leva como se fosse besteira. Só que não. Só que não. É difícil, a gente vai, lê, aí chega na hora, gente, vê que é bom, que funciona, que dá certo, aí quando chega na outra semana, sabe o que a gente diz? Preciso mais não. Já sei de tudo. Já estou curado. Ó. O cara me perguntou, Renato, se tu fosse dar na tua recuperação, se tu botasse assim uma nota de 0 a 10, quanto tu colocava? Aí perguntava para os homens tudinho, né? Aí eu disse assim, 5. Aí os caras, rapaz, mas tu tá com tanto tempo isso e aquilo. Eu disse, meu filho, o meu egoísmo, eu sei que ele tá aí. O meu processo de baixa autoestima, de comparação. Se eu disser que eu sou nota 10, eu estou dizendo o quê? Que eu já cheguei lá. Aí sabe o que vai acontecer? No outro dia, se eu me convencer de que eu já estou curado, para que eu vou aprender se eu sou sabido? Então, meu filho, é simples. Sem demagogia nenhuma. Aí o outro diz assim, pois eu sou 10, começou todo mundo a partir da minha fala. Eu sou 10 porque eu já estou muito bem, porque só eu estava vindo aqui, não sei o quê. Não, mas não tem nada a ver.
se eu ser 10, porque todo mundo começava a se reportar a minha fala, não gostava de eu dizer que eu era 5. Aí, não, eu sou 10, outro depois eu sou 2, e dizia, né, mas por que você é 5? Eu disse, não, mas não importa como é que você é, isso é uma relação sua com você e com Deus. Mas eu vejo que quando eu acho que eu já sei das coisas, eu perco o interesse. Quem já passou por isso? Aí não vou. Eu até compreendi isso para mim. Não existe preguiça, não existe não, existe. É eu achar que eu não preciso das coisas, aí não vou. Pronto. Não é assim não. Ei, vai varrer a casa, vai varrer o centro. Varrer o centro? Bonito é falar, que o pessoal olha lá, né? Varrer o centro não é importante. Aí a pessoa tem preguiça, porque não acha importante. Aí quando eu li um monge muito bom, chama Thich Nhat Hanh, me ensinou meditação andando, meditação lavando os pratos. Eu tenho que melhorar nisso. No instante, a perspectiva muda. Vocês pensam que eu levanto e eu quero arrumar o meu canto que eu dormi? Mas eu olho, vou 2, 3 vezes, volto e arrumo. E é porque muitas vezes eu durmo de rede, o que é que tem para arrumar a rede? É só enrolar, né, cara? E eu não quero tirar a rede, cara. Eu conheço uma pessoa que dizia assim, eu vou arrumar pra ver se eu vou desarrumar. Desarrumar. Mas entenda, ela está te dando essa resposta e no final das questões a pessoa está querendo dizer o quê? Ela quer passar uma mensagem para você. Ali tem um processo de comparação. A minha filha diz a mesma coisa, devia não comer também, porque come todo dia. Mas você entende que aquela pessoa, na verdade, ela está querendo, no processo de querer ser mais madura, ela quer dizer que é melhor do que você? É. Sabe, a carência faz a gente ficar querendo. Sabe, o meu colega dizia assim, Renato, tu lembra aqueles carros de madeira que antigamente tinha, né? Carro de boi? O carro de boi faz assim, ó. Assim, bem longe a gente escutava. Ele disse, só faz zoada quando tá seco. Quando o carro de boi tá cheio, ele não rende. Aí quando ele tá seco, ele vem rengendo, é só pau, só no seco. Ele disse a mesma coisa, quando a gente está vazio de amor nosso, que o vazio é bom, entende? O vazio em si é uma coisa maravilhosa. É ele que dá solitude. Porque onde tem espaço é que pode entrar amor, pode entrar outra coisa. Mas quando a gente diz o vazio emocional, diante da baixa autoestima, esse vazio aí que é o problemático, a gente fica só nessa disputa constante. Vocês conseguem entender isso? Aí fica rangendo, é isso. Olha, ele quer te dar uma resposta. Ele quer ser visto por alguma coisa, nem que seja uma coisa ruim. Eu tinha um amigo que ele era inteligentíssimo, só vivia dando trabalho na escola, porque a mãe dele não olhava para ele para nada, ele achava que ela não olhava. E quando ela era chamada na escola, era obrigada a ir, ela ia, batia dele, esculhambava, mas era a única forma que ele tinha a atenção da mãe. A mãe ou era trabalhando, ou era em casa fumando cigarro e assistindo novela, e o pai bebendo, namorando, jogando bola, e os meninos correndo atrás. Isso aí é um processo. Mas então tem uma justificativa, né? Para eles terem baixa autoestima, não sei o que, a criança ferida. Sim, mas agora você, o que a moça falou, você agora é adulto. Agora você tem que se acolher, se cuidar. Não importa se teu pai fez isso ou aquilo, perdoa. Como diz o Bert Hellinger lá na Constelação, foi assim porque tinha que ser assim, acabou. Teu pai também estava aprendendo a ser pai, tua mãe estava aprendendo a ser mãe, mas agora você, com Deus, é o responsável para cuidar de você. Você não pode transferir para cuidar de você a sua mulher, seu filho, quem tem que cuidar de você é você. Isso não tem nada de egoísmo, nem individualismo. Tá claro isso? Estão conseguindo perceber como é diferente você se amar de ser egoísta? E você entender que talvez a maior parte das raivas que você tem, a raiva é porque você não é Deus. É por isso que amando qual é o segundo passo? Quem já está lendo já sabe. O segundo passo é creio na existência de um poder superior a mim mesmo. Deus na forma que eu conceito. Porque o problema do egoísta é que ele quer ser
e às vezes acha que ele é Deus, só que ele não é. E ele sofre. Claro que vai sofrer. É por isso que eu vi o livro. Deus é o Deus que destrói sonhos. Claro, você quer o que não é. Você quer que as coisas sejam como você quer que sejam. E não são. Só gera dor. Dor nos outros e dor em si mesmo. Último ponto aqui que ela falou, que abriu essa outra avenida aqui na minha mente, foi quando ela falou do docinho, né? Que ela deu uma caixa de doce pro rapaz. E de novo, eu não estou fazendo nenhuma crítica, né? Eu estou só trazendo que abriu a janela no meu pensamento. Que ela dizendo que deu um doce e pediu, o rapaz não deu. E ela disse assim, pois é, mas sabe, às vezes a pessoa está com um processo de egoísmo que eu não sei. Mas para nós é muito difícil um lema, né? Tem os 7 lemas dos anônimos, um deles chama-se viva e deixe viver. É difícil. É como quem diz, quem ama liberta. É difícil. Porque muitas vezes a gente não dá, porque às vezes a gente tem uma pretensão de educar o outro. Aí a gente vira aquele tipo de gente que alguns chamam de legalista, a gente fica querendo mandar na vida de todo mundo. E muitas vezes é necessário. Mas a maioria das vezes não é só o egoísmo da gente, a gente querendo mostrar para os outros que a gente é o certo e o outro é o errado. Aí fica aquela chata que só reclama. Eu me lembro que eu tive um relacionamento na época e depois, trabalhando, ele se ajeitou. Mas a pessoa, toda vez que olhava para mim, era reclamando. Ele disse, rapaz, tu não entendeu que tu não é minha mãe, não? Entendeu? A nossa relação aqui é outro. Não é isso, pai, não é minha mãe, não. A gente tem que conversar e resolver. Que a minha mãe era assim, tudo era brigando o dia todinho. Para aí, menino. E às vezes eu me via também dessa forma. Tá vendo como a gente oscila, né? A gente reclama do outro, depois faz do mesmo jeito. Então, é por isso que o processo é a cada 24 horas eu fico olhando para o outro, olhando para a minha relação com o outro, para mim, e eu tenho que tomar muito cuidado para ver a hora que realmente o meu não vai ser bom, não para educar o outro, mas para educar o relacionamento. O outro viva como ele quiser. Essa é a frase do Emmanuel com Chico. Doa aos outros o direito de serem como quiserem. Eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. E eu acho muito interessante que essa frase é muito fixa em mim. E eu não sei qual é o livro dela, porque quando eu fui para a casa do Chico Xavier, eu fui em Pedro Leopoldo, depois eu fui para Uberaba, e quando eu cheguei lá tinha um quadro, eu trouxe esse quadro. E o português não era bem adequado, e eu ficava tentando adequar a frase. A concordância não adequava. E de tanto eu mexer nessa concordância, eu acabei memorizando. Aí só tinha um azulejozinho. Então a questão é essa. Quando eu falar, até que horas aquilo ali vai ser bom para educar o nosso relacionamento, quando eu estou falando de pessoas adultas. Como diz Emmanuel, o sim existe ou não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas muitas vezes ele tem que ser dito. Eu também não posso dar tudo. Então, na minha relação comigo, como eu estou dizendo, eu não posso dizer que eu posso tudo. Posso? Não, eu tenho que dizer que várias coisas eu não posso. Na minha relação com vocês, sabe, com alguém adulto. Então, é importante eu conversar e dizer, pontuar algumas coisas, se for para o bem do nosso relacionamento. Mas pode ser doentio se eu estiver fazendo para mudar o outro. Eu não posso, eu não tenho governabilidade para mudar o outro. Eu não tenho. Já o relacionamento com uma criança, com uma pessoa que a gente tem o dever de educar, muitas vezes a gente vai dizer o não é porque a gente é egoísta, é porque é preciso. Muitas vezes a gente vai ser áspero, porque é preciso, porque a gente não sabia outra forma de agir, mas também não podia esperar.
Nem que depois a gente peça desculpa. Muitas vezes eu sou áspero com o meu filho, mas hoje eu chego e disse, anteontem, porque a programação, o 9º passo, o 8º passo é reparação, tá vendo como é a programação de fazer? Ele, o menino perturbando por besteira, eu disse, rapaz, tu é muito chato, cara. Eu acho engraçado que ele responde, ele assim, eu não sou chato, não. Fosse eu antigamente, eu ficava ruminando, pensando, eu sou chato. Mas ele diz logo assim, eu não sou chato. Mas você pensa que eu fiz, ele se aquietou, mas eu não gostei, eu acho que eu me excedi. Porque amanhã todo dia pensando, quando eu fui buscar ele, que foi num negócio, tipo um reforço, né? Quando eu fui buscar ele, deixei ele 1h30, quando foi 5h30, quando eu peguei, ele veio, e sem rancor de nada, porque pra você ver o meu tipo de ego, eu já era assim, você fazer uma coisa comigo que eu não gosto, eu fico todo por acolá com você. Cara, ele chegou, já veio falando comigo como se eu não tivesse dito nada. Eu já olho aquilo ali, como é que eu vou dizer que uma criança dessa espiritualmente é inferior a mim? Ela é maior. Eu passava logo com o silêncio que agride, passava era disso, sem falar com a pessoa. E olha que eu achava que a pessoa tinha que fazer mundo para me conquistar, entendeu? Chama silêncio que agride. Você não está calado, você está calado, não é para dar um tempo a outra pessoa pensar, não é porque você quer machucar, você faz isso porque você sabe que machuca. Chama silêncio que agride. Só que hoje eu digo, rapaz, mas eu estou em recuperação emocional, cara. Quando eu cheguei, quando eu abri a porta, o menino veio, me abraçou e tal, disse, cadê a bênção? Opa. Aí eu disse, filho, você não estava correto, mas eu me excedi. Eu quero dizer que você não é chato. Me desculpe. Aí ele pegou e disse assim, pois pai, me desculpe por tal coisa. Me desculpe também, ó. Foi legal. Passou. Será que a gente vai conseguir fazer isso sempre? Será que eu vou conseguir fazer isso sempre? Gente, eu não estou numa programação para fazer para sempre, não. Eu estou numa programação para fazer a cada quantas horas? 24 horas. O que importa é que hoje eu fiz. Amanhã é um novo dia para vigiar e orar. Preste atenção. Se fizer M de novo, reconheça e peça desculpa. Se abriu, tem que fechar. Entende? Quebrou, tem que ajeitar. Tá devendo? Pague. E pronto, bola para frente. Olha, desculpa aí. Filho, você não é chato, me desculpa. Então, a minha atitude de corrigi-lo, eu compreendo que é correta. O excesso, eu compreendo que foi egoísmo, porque ali eu já quis me prevalecer, porque eu sou pai, mas não é porque eu sou pai, porque eu sou maior, sou mais forte. Tenho poder, entende? Duvido, se ele fosse bem grandão e valente, que o dinheiro fosse no bolso dele, não no meu, ele metesse a pé em mim ou não me deixasse sem comer, se eu dizer do mesmo jeito. Não dizia. Nós não fazemos assim. A gente só quer se prevalecer quando a gente acha que prevalece. Não é assim, não? Então, o excesso não foi correto. E se eu quero tentar fazer essa programação que ela faz bem para trabalhar o meu egoísmo, me aprimorar, eu tinha que tentar fazer a reparação. E foi muito interessante, porque eu consegui pedir neste dia, não vou dizer que hoje eu peça, que amanhã de novo eu não fiz não estou fazendo para amanhã, só estou fazendo, por isso que eu tenho uma blusa chamada Só por Hoje. Só que de hoje em hoje a gente faz 40 anos, faz 50, desde que a gente não cochile, porque se cochilar o cachimbo cai. Você se queima. Então o jogo é mais ou menos esse, todo dia. Recaiu, pronto, meu amigo. Que seja o passado, bola para frente. Ah, mas você fez isso, pois está certo. Você me desculpa. Não sei o que. Tudo bem, você não é obrigado a me desculpar, não. Mas eu me senti no dever de pedir desculpa. Eu só posso fazer a minha parte. Vive e deixe viver. E se eu não te perdoar, não vou morrer por isso, não. Mas é muito importante para mim, para minha recuperação, para a vida, para tudo.
que a gente consiga isso. Mas eu não lhe culpo porque você não me perdoou, porque com certeza talvez precise de mais tempo, precisa de mais atitude minha. Eu não posso ficar com raiva. Então o egoísmo ele vai, sabe, trilhando, né? Não é assim tão fácil. Eu digo um não e todo não que eu não dou comida, eu não dou dinheiro, é porque eu sou egoísta. Não sei. Tá vendo? Como é preciso uma honestidade muito absoluta nossa para conosco e nossa para com Deus. Pronto. Deus não te julga nem te condena nesse ponto, não. Ele quer. Eu nunca não acredito, gente, assim. Aí eu tenho essa dificuldade. Eu não acredito em pecado, esse negócio. Eu acho que a gente está aqui, Deus está educando a gente. Quer o nosso melhor, sabe? Ele quer isso. Deus está ali, você é uma criança. É o que Jesus diz assim: vinde a mim as criancinhas, abra seu coração e diga o que você pensa. Pai, eu sou assim, eu desejo isso, eu quero aquilo, não estou gostando do Senhor, pai, pronto, o Senhor é meu pai, meu amigo, meu tudo, meu criador, meu mantenedor, e é quem me transforma. Pronto, como é que a gente tem essa discussão? Eu acho que talvez, quem já se viu nessa discussão com medo de falar abertamente com Deus? Não é fácil não, tá? A gente se manipula. Mas é um momento que a gente era para ter mais abertura, sabe? Senhor, é isso que está acontecendo comigo. E não é, eu não presto. Não, eu sou assim, pai. Eu estou assim. Mas eu sei que eu estou num processo de constante transformação externa, transmutação, mudando a natureza a cada dia. Então isso aí é que eu acho que foi o evangelho passado, né? A lei de amor, bem curtinho, mas era isso, sabe? Se eu não abrir meu coração com Deus, se eu continuar querendo mentir para mim, mentir para Deus, se nem eu não sou capaz de, sabe, meditar, às vezes, como eu falei, às vezes eu faço sentado, na maioria das vezes porque eu gosto de me alongar, mas muitas vezes eu fico deitadinho ali, eu acordei sem sono, geralmente eu acordo muito cedo, eu fico parado ali e boto o alarme, 31 minutos. E já fica ali, ó, é a minha conexão direta com Deus. Ô pai, se eu estou muito bem, pai, obrigado, olha, isso. Não estou bem, Senhor, estou com raiva do Senhor por isso. Mas de novo, não quero que o Senhor faça como eu quero. Mas eu só quero dizer, pelo nosso relacionamento, que eu estou sentindo isso. É o que está acontecendo e eu não posso mentir para o Senhor. É isso que está acontecendo. Mas eu digo para vocês, não é fácil. Muitas vezes que eu quero dizer o que está se passando dentro de mim, vem esses pensamentos na cabeça, né? Como é que você vai se referir a Deus dessa forma? É muito da nossa educação. Mas eu pergunto, a quem a gente vai se referir tão diretamente assim, se não for Deus? Só Ele que sonda nossos corações. De onde é que vem a ilusão que Deus vai cair nas nossos jogos, as nossas fantasias, que a gente engana, manipula os outros, vai manipular Deus? Se a gente conseguisse isso, Deus não era Deus. E a gente não tinha dor, porque só acontecia como a gente queria. E na verdade, muitas vezes a gente não sabe o que quer. Eu li um livro fantástico sobre isso, sobre irracionalidade. O cara de Harvard, ele faz um estudo todinho mostrando, né, que a maioria das vezes a gente é irracional. Eu também estudo sobre negociação, é impressionante. Negociar não tem nada a ver com ser o bem para os outros, por dois. O bem que eu digo na realidade, a pessoa gosta é ter uma sensação de bem-estar. Ela não gosta da realidade. Aí ele contou um caso que eu achei impressionante, né? Se você chega para vender uma coisa, né? Digamos, vai vender alguma coisa, vai vender um carro, digamos. Aí você pensa assim, rapaz, eu vou botar, sei lá, 50 mil no carro, né? Assim, se você chegar na loja e disser assim, 50 mil esse carro e a pessoa der os 50 mil, você fica triste, pensando, poxa, se eu tivesse botado 55, ele pagava. Ele tá vendo, a realidade não nos satisfaz. Se o cara quer te deixar feliz para você voltar lá, ele diz assim, 50 mil, aí você, ixi, tá, você gosta aquela rejeição, que a gente falou isso, né? Quem leu o Adictos a Romanos vai ver o que é a adicção à rejeição. A gente não se sente bem quando a pessoa só faz dizer sim. Tem que ter uma coisa, tá vendo como mexer com a gente é irracional?
Fosse racional, é assim, se eu pensei que o carro vale 50, eu dou pelos 50, eu saio feliz. Mas não é, se eu disser que é 50, eu chegar, peguei o carro, você fica triste. Não é irracional, e nós dizemos que somos racionais, não somos. Acho que é perfeitamente racional. No intervalo aqui eu olho. Acho que é do Dan Ariely. São 2 livros marcantes desse professor. Esse é sobre racionalidade, não lembro se é Harvard ou é Princeton. E o outro é sobre a honesta verdade sobre a desonestidade. Chega, dói. Ele fica testando. É cruel, Renato, ainda pagar os 50 e depois ele dizer, eu pagaria até 55. Tem um filme, né? Afirma, né? Que o cara chegou a tanto, aí o cara já, mas tu tá disposto a dar quanto tanto? Ele disse, ô rapaz. Entendeu? A gente não tem. Nós somos irracionais. É o que eu disse, você quer um homem bom pra você, digamos. Aí quando o cara começa a ser, você diz, ô bicho besta, não aguenta. O bicho chega, pega a gente, chama logo de chulé. E como é que pode, tá vendo? Por isso que é importante ver lá o que é o aditar a rejeição, escravo de rejeição. Mas impressionante, isso é com gente rica, com gente pobre. Eu vi a história quando o Carnegie, ele vendeu toda a empresa de aço pro Rockefeller. O Rockefeller vivia mudando, querendo comprar, né? Aí um dia, o Rockefeller, o Carnegie já era muito rico já e tudo, ele disputava aquela história de tio Patinhas e Pão Duro Macpato, né? Quem é que era o mais rico do mundo? O Rockefeller com petróleo e ele com aço e mineração. Aí quando ele chegou lá, um dia o Rockefeller disse, bote o seu preço nas minas. Aí o Carnegie pensou um preço bem alto, o Rockefeller disse, bote um preço bem alto. Ele só fez escrever num papel e guardou o envelope e entregou para o Rockefeller. O Rockefeller só fez assim, pronto, pode abandonar. Aí disse que o Carnegie morreu muito triste, dizendo, rapaz, foi muito besta, né? Botei pouco. Ele mandou ele botar o que ele imaginasse. Ele botou o papel, o Rockefeller só fez, pega aqui, pronto, assim, botou no bolso, pronto, pode dar tchau. A pessoa fica triste. Se a gente fosse racional, a gente ia ficar triste com um negócio desse? Mas a gente fica. Já pensar nisso como é difícil? Já pensou na grandiosidade de Deus? A gente consegue uma família, tudo bem, tudo não sei o quê, e aí fica esse negócio de se comparar, e no fim, Deus dá tudo que você quer, e você diz assim, rapaz, tudo de bom eu dou, e essa pessoa não se satisfaz, que diz que a medida do ter não enche, né? É por isso. Então o cara que ensina, eu achei fantástico. Ele disse assim, rapaz, então tu tá aprendendo a enrolar os outros, negócio de negociar. Ele está dizendo, se você quiser manter uma relação, ele está dizendo, as pessoas são irracionais. A pessoa diz que é racional, mas ela não gosta. Se você dá o que ela quer, você não proporciona satisfação. E ela acha que foi desagradável. Então só para a gente entender um pouco sobre o Evangelho, o que eu tenho percebido e compartilhado com vocês sobre o que é essa questão do egoísmo, como é uma questão profunda, é uma questão sutil, é uma questão que está em tudo que a gente faz, né? Assim, em praticamente todo o pensamento, é a trave do nosso olho, é a lente dos nossos olhos. E a única forma que a gente tem de melhorar de verdade é ver. Porque depois que a gente vê, a gente vai tentar entender. E quando a gente se entender, e nesse processo de se ver e se entender, a gente vai se amando. Amando a Deus, amando a vida. E não tem como não se relacionar com a gente assim, com sinceridade, e não enxergar Deus. Não tem como. Porque, como eu disse, a gente começa a entender que as coisas não são como a gente quer, e nem o mundo é uma bagunça. Tem alguém que mantém as estrelas no céu e o mar sem invadir a terra. É assim que os indianos falavam sobre o que é um dharma e o que é um karma. O dharma, essa é a lei que rege o universo, que mantém as coisas no lugar delas, cada coisa no seu papel. E o karma é isso, é quando uma pessoa descumpre e tem que voltar e alinhar tudo. Por isso que a pessoa diz, a pessoa nasceu assim, karma. Ou seja, tinha uma lei para ela cumprir e ela desarmonizou. Então, quando eu me relaciono comigo, eu acabo me relacionando com Deus. Porque eu vejo que eu não sou
Deus e também compreendo que a vida não é uma bagunça, não é. Mesmo que às vezes eu esteja parado, doente, como meu pai está lá sem saber de nada, Deus vai e prepara uma pessoa para cuidar dele, porque Deus não nos desampara. Só que a gente tem que ver quem a gente é e quem Deus é. Todo dia a gente tem que fazer esse teste, porque raiva e tristeza provavelmente estão em cima da gente achar que é Deus e ter raiva porque não é. Então, dado o tempo, né, que Deus, e eu tenho até falado isso, pessoal, todas as vezes eu digo, Renato, é muito egoísta, você está vendo como é importante falar isso? Porque você fala muito de você. E uma vez o cara do centro, ele falou, né? Aí ele dizia assim, mas eu disse, pois agora eu vou rezar, ao invés de eu dizer a oração na serenidade no coletivo, eu vou dizer individual. Porque a ideia é que a pessoa faça o individual, porque é o seu relacionamento com a sua vida. A oração de serenidade não é para fazer no coletivo, não. Eu é que tenho que dizer, Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu é que tenho que assumir esse compromisso. Você quer lá saber o que eu posso fazer se vocês não quiserem? Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Eu é que tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Por isso que eu vou fazer na oração serenidade agora no individual, para que cada um faça, se quiser. E acho que não tem oração melhor se a gente conseguir cumprir. Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a minha. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.